E aí, tudo bem? Agora você vai descobrir qual é a relação que tem alcalinidade, dureza e pH no crescimento do seu peixe na piscicultura, tá? São três fatores que estão inteiramente ligados e eles influenciam diretamente no seu desenvolvimento do seu peixe e ajudam também a reduzir ou aumentar os seus custos, se você não tem um controle dele ou se você não entende esses três parâmetros fundamentais para o crescimento do seu peixe, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos começar pelo parâmetro mais importante para você conhecer, que é o parâmetro de pH. pH é um fator em que ele é influenciado pela concentração de hidrogênio que eu tenho na água. Então ele vai uma logaritma, é uma escala logarítmica, onde ele varia de 1 a 14. O pH ideal, o pH 7, ele é neutro, tá bom? E é o que acontece. E consequentemente, o peixe ele está com pH 7,4. Então, é muito próximo do neutro. Então, quando eu tenho uma oscilação em torno de 4, quando eu tenho um pH abaixo de 4, eu estresso o peixe, causa até mortalidade. Quando eu tenho um pH acima de 10, eu posso chegar também a matar o peixe. Quando eu tenho um pH acima de 8, eu já tenho estresse e falta de crescimento. Quando o pH chega em torno de 5, eu já tenho perda de crescimento e estresse. Então, por isso, é uma coisa muito interessante essa questão do pH. E uma coisa que ainda é fundamental para o pH é a questão da oscilação dele durante o dia. O pH ele não pode oscilar, amanhecer o dia 7 e terminar o dia 9, tá bom? Então, eu tenho uma oscilação muito alta durante esse dia. Então, isso vai fazer com que o meu peixe ele sofra com essa oscilação. Aí você pode dizer, Gustavo, mas eu não tenho análise de água, eu não tenho como fazer essa análise de pH. Analise se o seu peixe durante a tarde, final de tarde, ele está em cima da água, como se estivesse faltando oxigênio. Isso quer dizer que ele está com um problema de oscilação de pH. Isso é muito importante você observar, principalmente o que pode acontecer. Aí você pergunta, mas por que acontece? Vamos lá. Existem dois fatores que vai influenciar o seu pH na sua água, tá bom? O primeiramente é a respiração. Tá certo? Então, quando você está com a respiração, o que acontece na respiração? Quem faz o processo de respiração? Os peixes. Durante o dia, os peixes estão respirando. Peixe, microalga, microalga não, bactérias. Então, nessa respiração, ele libera o que? Gás carbônico. Só que acontece, essa liberação de gás carbônico vai fazer com que eu abaixe o meu pH. Só que também nós também temos uma produção uma produção de quê? De oxigênio. Então nós temos uma relação de respiração e produção. Durante o dia, o que vai acontecer? A minha produção de oxigênio é superior à minha taxa de respiração. Então a questão é o que acontece? Eu tenho uma grande taxa de produção de oxigênio. Por quê? Por causa das minhas microalgas. Tá bom? Então essas microalgas, elas consomem os hidrogênios que tem para poder liberar fotossíntese. Então o processo de fotossíntese, ele tende a influenciar o pH. Então o que acontece? Se você tem uma água muito verde, a tendência é que esse pH vai oscilar muito durante o dia. Por isso que você tem que manter sempre essa água com a transparência em torno de 20 a 50 centímetros, tá bom? Então o que acontece? Nesse processo onde tem microalga, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que controlar esse pH para que ele não oscile. E como é que eu vou fazer esse controle? Aí que entra a alcalinidade e a dureza. Aí mas o meu sistema é raso, o que eu posso fazer? Então, no seu caso, seu sistema é raso, você tem um problema ainda um pouco maior, porque o raso você tem uma concentração, você tende a ter uma grande respiração, tá certo? E aí você tem menos produção. A única produção de oxigênio é através de quê? De soprador. Então você precisa de muito mais de alcalinidade e dureza. Agora vamos entender como é que funciona essa questão de alcalinidade e dureza. Falando do pH, a alcalinidade, ela tem uma função
ela influencia diretamente o pH. Porque acontece, ela faz o processo de sistema tampão. Como assim, Gustavo? Ela faz com que esse pH não eleve, ela acima de 50 miligramas por litro. Aí se for em RAS, você tem que trabalhar com ela acima de 120 miligramas por litro. Por que isso, Gustavo? Porque aqui ela vai fornecer bicarbonato para poder segurar o pH. Na verdade, o que acontece? A microalga ela vai consumir o bicarbonato, vai produzir fotossíntese. Então o que acontece? Se minha alcalinidade é baixa, se a microalga consumir a bicarbonato da alcalinidade de carbonato, o que vai acontecer? Vai diminuir o meu poder de sistema tampão. E o que vai acontecer? Vai fazer com que o meu pH vai oscilar. Por isso que minha alcalinidade tem que ser o suficiente para quê? Para segurar o pH e alimentar também as minhas microalgas. Já no caso do RAS, por que ele tem maior se ele não tem microalga? Porque ao contrário, o que acontece? Eu tenho muito bactérias. Então no RAS as bactérias precisam de carbonato e bicarbonato para poder fazer o quê? Converter amônia em nitrito e nitrito em nitrato. Se eu não tiver essa alcalinidade alta, o que vai acontecer? Isso não vai funcionar. O meu sistema, o meu filtro não vai prestar. O que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Ela vai consumir, vamos supor que a minha alcalinidade no sistema vai ter uma bactéria, ela vai consumir isso aqui e ela vai fazer com que consumir a alcalinidade, o bicarbonato e o carbonato e vai fazer com que o que aconteça? Que o meu pH eleve. E se meu pH elevar, a minha amônia ela vai se tornar mais tóxica. Como assim? O que tem a ver pH com amônia? Tem muito a ver, porque quanto maior o pH, por exemplo, o pH 7, a amônia encontrada total ela vai ser tóxica apenas 0,19%. Já a amônia o pH 9, a minha amônia tóxica vai ser em torno de 43%. Então o que acontece? É um perigo muito grande não ter uma alcalinidade alta, porque eu preciso ter justamente para controlar isso. Então se meu pH oscila, o que vai acontecer? O meu peixe vai parar de crescer, ele pode oscilar muito, ele pode matar o peixe e automaticamente ele não vai fazer o seu peixe crescer de jeito nenhum. Aí você diz, e onde entra a dureza? A dureza nada mais é do que o cálcio e o magnésio. O que vai acontecer? Esse daqui tem influenciamento. O cálcio e o magnésio é usado justamente para crescimento, principalmente na parte de microalga, produção de microalga e também para os peixes. O que você pode fazer? Se você não tiver cálcio e magnésio, esses dois vão influenciar, vão ajudar no pH. Imagine que aqui é o pH e aqui é a alcalinidade e aqui é a dureza. Eles vão segurar o pH, fazer com que ele não oscile. É tão tal que quando você tem uma água que a alcalinidade é 30 e o pH é estável, 7, pode ter certeza que essa dureza aqui é em torno de 120 miligramas por litro. É tão tal que quando a pessoa está com a alcalinidade 70 e o pH dela está variando para 9, qual é a questão que eu tenho que fazer? Aplique gesso, que ele vai fazer com que esse pH baixe. O que acontece? Com certeza o que está acontecendo? A dureza está muito baixa em relacionado à alcalinidade. Isso vai acontecer esses problemas. E o que acontece? Se o pH está alto, a mesma coisa. Já aconteceu muitas vezes, minha alcalinidade está 90 e o pH está alto, não baixar. Então nesse caso eu tenho que aplicar calcário no gesso para poder baixar o pH. Então aí existe também. Quando eu não aplico o gesso, eu aplico o gesso junto com açúcar ou o gesso junto com o puim, tá? Então eu faço isso justamente para baixar o pH. Aí eu consigo baixar o pH desse jeito. Aí eu vou fazendo as aplicações, tá? Dependendo da altura que está o pH, eu faço aplicação alta ou baixa, tá? Então tudo isso vai influenciar. Aí você pergunta o seguinte: e enfim, e por que isso aqui vai influenciar muito o crescimento do peixe? Porque aí, olha, você vê que tudo está interligado. Se meu pH oscilar muito, o que acontece? Você se lembra que o pH do sangue do peixe é 7,4? Se ele subir muito, o peixe não cresce. E se ele descer muito, o peixe também não vai crescer. Então o segredo é você corrigir o pH. Com o que eu corrijo o pH? Alcalinidade e dureza. E se eu corrigir a alcalinidade e dureza, o pH vai ficar estável, automaticamente meu peixe vai crescer. Simples assim. Isso em qualquer sistema, em qualquer meio de cultivo. Você não se cultiva peixe, você se cultiva água. Aprenda esse detalhe, faça
faça, releia, reveja essa aula e você aprenda isso aqui, que eu tenho certeza que você vai dar aulas de piscicultura aí e vai ter resultados incríveis. Mas é o seguinte, mas eu não tenho que analisar água. Então o que acontece? Compre um kit de análise de água e faça isso. Não tem condição de você criar peixe se não tiver como você ter qualidade de água. Só ração não engorda, você tem que saber de qualidade de água, tá bom? Então é isso, a gente se encontra na próxima aula. Lembrando que a gente vai ter live, tá certo? Amanhã, tá certo? Amanhã, né? É amanhã, hoje é. Tá certo? Então amanhã nós temos live aqui no YouTube, então deixa no lembretezinho lá. E também no dia 11, 12, 13, 14 nós temos um evento da piscicultura 100% lucrativo. Você quer aprender um pouco mais sobre a qualidade de água, participe do evento e a gente se encontra lá. Valeu!